bem feliz de estar aqui e espero que eu consiga conectar meu coração com alegria em vocês. Para a gente começar... primeiro eu vou ali desmaiar um pouquinho, porque eu estou um pouco nervosa, já volto. Não, vamos começar sério. Não vamos começar sério. Para a gente começar, eu queria convidar vocês para pensar um pouquinho sobre essa pergunta que está aí na tela que vocês estão vendo. Que vocês ousariam tirar ou incluir em sua bagagem de vida? E queria convidar 3 pessoas para rapidamente falar o que incluiriam ou o que tirariam da sua bagagem de vida. Aí, se ninguém se manifestar... Não, eu me manifesto, se você quiser. Consuelo. Muito bem. Já conheci esse querido, já tiramos até fotos juntas. Você já sabe o que você vai tirar ou incluir? Espera que vai chegar o microfone para você. Chegou. O que eu tiraria da minha mala? Às vezes eu estava pensando, hoje de manhã, refletindo sobre minha questão profissional, eu tiraria meu trabalho. Ótimo. Antigo, sabe? Todinho, já todinho. Para mim, alguns não me acrescentaram muita coisa, eu tiraria da mala. Assim. Uma salva de palmas para ele, pessoal. Eu colocaria o poder da colaboração na minha mala, né? Porque colaboração, economia colaborativa, criativa, tudo me conecta. Ótimo. Eu estaria na minha mala, é isso aí. Obrigada. Mais um? Tem mais alguém que queira falar? Do lado. Do lado dele, Joana. Você lembra? Sumiu mesmo? Tá. Eu traria para minha mala uma coisa que a Consul sempre me ensinou em cada encontro. É a leveza, é a brincadeira. Ótimo, obrigada. Ai, Joana, coração. Aí a gente sabe alguns nomes, então a gente chama o último pelo nome. Dimas. E você, Dimas? Eu tiraria da minha mala de vida. Eu sou um pouco irritadinho, às vezes eu tiraria isso. Ficar mais leve, né? É isso aí. Isso aí, pessoal. Então, hoje eu colocaria na minha mala um abraço às minhas vulnerabilidades. A Brené Brown diz que quanto mais a gente abraça as nossas vulnerabilidades, mais elas perdem força. E estar aqui é estar vulnerável, por isso que eu pensei nisso. Mas, para falar como eu cheguei nessa pergunta, eu vou contar um pouquinho, rapidinho, a minha história de vida. Então, eu sempre fui uma criança de papel e lápis na mão. Minhas tias, quando me descreviam, elas falavam de uma menina que vivia com um caderninho na mão. Opa! Só que essa paixão que eu tinha pela escrita se multiplicou em muitas paixões. E eu comecei a trabalhar com 15 anos, e quando chegou lá pelos 17, veio aquela pergunta, o que você quer ser? E essa pergunta foi a primeira coisa difícil que eu tive que responder na minha vida. Primeiro, porque eu acredito que a gente já é alguma coisa aos 17, 18 anos, quando eles nos perguntam isso. E a segunda, que foi uma angústia muito grande, porque era tipo, como assim? O que eu quero ser para uma vida inteira? E eu tenho que escolher uma coisa só? E isso me causou muito incômodo, porque eu gostava do direito, gostava da educação física, gostava da matemática, gostava do turismo, teste vocacional dava assistente social e eu fiz jornalismo. Mas eu não era uma pessoa das bancadas, eu era uma pessoa da escrita. Então, eu trabalhei 2 anos em jornais, lá em Santa Catarina, e depois eu fui para a comunicação corporativa. Foi quando um dos únicos empregos que eu decidi ter, por uma questão salarial. Meu pai precisava fazer um plano de saúde e eu mudei por questões financeiras. Mas eu não me arrependi, eu gostei da comunicação corporativa. Eu trabalhei numa agência, tive uma agência há 10 anos, e quando eu não vi mais desafio, eu fui trabalhar numa multinacional. Vim morar aqui em São Paulo, fiquei 4 anos nessa multinacional, dos 36 aos 40 anos, e lá pelos 39 começou uma angústia muito grande de mim. Eu olhava lá fora e... vou ver se a minha tela é a mesma.
E parecia que o sol me chamava lá fora e eu queria uma vida com mais tempo e eu queria uma vida mais integrada. E eu não queria mais esperar para fazer as coisas que eu gostava nas férias ou na aposentadoria. Então, em 2011, eu tirei um período sabático. Aí eu falava para os meus amigos, eu vou sair da empresa. E alguns amigos falavam, como? Tipo, vai para onde? Vai fazer o quê? Eu falei, eu vou para casa. Aí você tá louca, Regina. Exatamente. Vai largar tudo. 40 anos, vou dar um tempo na vida. A minha família, eles me acolhiam e me aceitavam, mas eles também não entendiam direito. Eu era pessoa que estudei sempre em escola pública, fiz graduação, pós-graduação, saí do país para estudar inglês. Corri, cheguei numa multinacional, tive um emprego que era considerado bom por muitos e agora ia dar um tempo para pensar na vida. Era bem estranho. Eu planejei isso, não foi de uma hora para outra, diminui bastante meus custos fixos, que é o que nos faz refém de uma vida sem sentido, e saí. E a minha primeira parada foi no Schumacher College, onde eu conheci a Isa. Um colégio que não tem hierarquia, o diretor planta, o diretor cozinha, o diretor colhe, varre a escola como a gente. Eu fui estudar alfabetização ecológica, uma coisa completamente diferente. Lá, a gente se encontrou, né? A gente se conheceu. Aquele tempo bom que tem lá, né, na Inglaterra. Sim. E o Schumacher era a minha tribo. Eu não queria mais sair de lá. Lá eu encontrei as pessoas que entendiam essa pausa que eu estava dando na minha vida. Eu não tinha ninguém ao meu redor que estivesse vivenciando a mesma coisa e que compreendesse isso. E o meu marido estava na Irlanda me esperando e eu não queria mais sair do Schumacher. Mas eu tive que sair, era como sair da bolha. Voltei para o Brasil e fiquei com um tempo só meu. Eu fui visitar pessoas que há tempo eu não via, li vários livros, comecei a fazer tricô, crochê, bordado, tudo que eu queria fazer e nunca tinha tempo. Comecei para o meio do mato de novo, que era uma coisa que eu fazia muito quando era criança. E 6 meses depois, eu fui para a Índia, que eu também queria um país completamente diferente. E no meio do caos da Índia, foi quando eu mais me aproximei de mim mesma. A gente foi para uma região dos Himalaias também, que não tinha energia, não tinha água encanada. E assim como no Schumacher College, que a gente pôde ver o ciclo integrado da vida, plantar, colher, cozinhar, e não buscar essa felicidade nas prateleiras do supermercado, na Índia, nessa região, também foi assim, porque a gente tinha que depender do iaqui, aquele animal, fazer as necessidades dele para ter o combustível, isso era seco no telhado pela comunidade, para ter o combustível do fogão que ia fazer a nossa comida. Então, lá a gente também viu esse ciclo da vida de novo. Depois de um ano longe do trabalho, eu voltei da Índia, fui contratada por uma empresa automobilística, parecia que estava na contramão de tudo, eu zen, meditando, e aquilo vindo rápido, e eu saí. E aí eu percorri uma jornada diferente para dentro de mim. Dói muito estar no vazio, porque a gente tem mania de preencher vazios, porque a nossa cultura é de botar alguma coisa no lugar de tudo. E eu sabia que eu tinha que vivenciar aquele vazio. Eu não gostava mais só da comunicação corporativa, eu não queria mais trabalhar 8, 10 horas num espaço de concreto, e eu não via sentido nem mais no trabalho, nem na vida. Então, eu fiquei um tempo em bastante sofrimento. E eu conheci uma psicóloga aqui em São Paulo, a Sandra Felicidade. Ela chama Sandra Felicidade? Sim. Regina, a mulher está fazendo o trabalho certo, o nome certo para o trabalho certo. E aí ela me perguntou o que você faria hoje se não tivesse medo. E eu voltei a escrever. Então, naquela época, eu virei colunista da Eco Rede Social. Eu acho que pulou vários slides, mas eu vou enjambrar até a gente chegar nesse, tá? Eu virei colunista da Eco Rede Social e comecei a escrever.
E fui buscar uns cursos alternativos, fiz o Gaia Education, que o Dimas depois vai falar, ele também é gaiano, arte de anfitriar, fiz o movimento orgânico, que o Renan está aqui, vai falar. E para os meus amigos isso era outro mundo estranho também, eram cursos meio que desconhecidos. Virou tipo hippie para ele. Isso, meio hippie. Sei como é esse preconceito. Palhaço também entra nessa... Meio hippie, a turma hippie. E aí, esses cursos me deram um sentimento de... Trouxeram muito mais essa questão de abundância e colaboração. Eu queria incluir na minha vida tempo, ficar perto da minha família, olhar para a minha saúde e ter um trabalho que me fizesse útil. Tudo isso, né? E aí está aqui a tela, então, que eu ia falar antes, os novos conhecimentos. E aí eu abri uma empresa chamada Compartilha, criei cursos para compartilhar conhecimentos, e compartilhar conhecimentos me dava um sentido de contribuir um pouco com alguém. Então, além de escrever, eu dava aula e cursos mais alternativos. E escrevi esse livro, Quando Hoje Já Não Basta, que a pergunta que eu fiz no começo é o subtítulo. Lancei de forma colaborativa por uma plataforma. E posso dizer para vocês que foi um tempo de muitos aprendizados e descoberta. Tem muita gente vivendo uma transição. E não é o que está fora, não é uma empresa, não é uma pessoa, é o que está do lado de dentro da gente. A transição é um resgate de quem a gente é de verdade. É a gente se aproximar da nossa essência. E ela mexe com tudo. Hoje, eu vejo que ela mexe com as nossas relações. Essa é minha mãe, ela tem 81 anos, e eu tenho a sorte e o tempo de almoçar com ela 3 vezes por semana. Eu tenho tempo para fazer minha meditação, os exercícios. Eu tenho tempo para fazer pão, que eu amo, e para cuidar da minha casa. Ponte ali, aquela coisa louca. Uau! Uau! E eu faço um trabalho voluntário, isso foi uma ação do 100 em um dia, mas eu escuto histórias. As pessoas que leem um livro, às vezes, me escrevem, porque elas querem contar histórias delas, elas querem ser protagonistas. Então, eu marco de 1 a 2 cafés por semana para ouvir essas histórias. E criei uma oficina chamada Escrita com Sentido. A escrita de lá onde eu saí e a escrita onde eu aportei, sempre presente na minha vida. E essa oficina é uma oficina para as pessoas despertarem para uma escrita curativa, que ressignifica, que pode transformar, quando a gente vai lá dentro e materializa o que a gente está pensando. Eu sempre me perguntava se o que eu estava fazendo era social. E o Renan, esse cara que vai falar com vocês daqui a pouco, um dia ele disse assim para mim, que todo tipo de ação que vem da essência, no fundo, é social. Porque primeiro precisa ter sentido para a gente. Primeiro precisa transformar dentro do nosso peito. Né? Então, para mim, um trabalho com sentido é aquele que emerge da nossa essência. E uma vida com sentido é aquela que me permite ser livre. Porque a liberdade sempre norteou a minha vida. Para finalizar, que está todo mundo com as plaquinhas aqui, e eu já estou... eu quero dizer para vocês que mexer na nossa bagagem e revirar um pouco a vida dói. Mas é muito libertador. E também não é uma escolha. Depois que você está nesse caminho, as coisas só vão mudando o tempo todo, não tem mais como voltar. Se vocês ficarem interessados nessa história, tem o meu livro para vender. Tem 5 coautores nesses lugares e no Orgânicas, que é um movimento que eu participo. Tem um e-book gratuito chamado Empreender é a Solução, Sim, Não ou Talvez, também no orgânicas.org. E aqui está o meu contato. E eu sou muito grata a todos vocês por esses minutos. Obrigada!